Tudo bem? Bom dia. Quando solicitar e como interpretar marcadores tumorais em ginecologia. Quem vai fazer essa palestra é a nossa doutora Cristina Anton, assistente do setor de ginecologia oncológica da divisão de ginecologia. E vamos dar início à reunião. Cris, muito obrigado. Cris Anton, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, viu? Por favor. Melhorou um pouquinho o som? Bom dia. Melhor. Todo mundo acordado, hein? Tá, então eu vou fazer assim, que acho que vai ficar melhor. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, professor, para apresentar esse tema que eu gosto bastante, tá? Deixa eu só botar aqui a apresentação. Não? Ele não tem entrada para microfone, só microfone. Bom, tudo bem, eu vou tentar assim que acho que melhorou, tá? Bom dia a todos. Agradeço o convite, né, para falar sobre esse tema, que eu acho bastante interessante, não só pela questão dos marcadores tumorais em si, mas para a gente repensar todos os exames que a gente acaba pedindo com o objetivo de fazer um diagnóstico, né? A gente, quando pede um exame, a gente tem que saber o que a gente vai conseguir obter com aquela informação que aquele exame pode trazer para a gente, né? Então, isso implica em custos, às vezes em exames que são invasivos. Então, isso tudo tem que ser pensado antes da gente solicitar um exame. Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre alguns aspectos. Então, sobre a definição do que é um marcador tumoral, né? Um marcador tumoral, normalmente, é uma proteína, que ela pode se apresentar como um antígeno de superfície, proteína citoplasmática, como uma enzima, ou como algum hormônio, né? E essa proteína, ela é produzida pelo próprio tumor ou pela pessoa em função da presença desse tumor, né? Os marcadores tumorais, eles aparecem, eles se elevam não só nos tumores, né, mas também em várias doenças benignas. Em ginecologia, a doença mais frequentemente que a gente encontra a elevação desses marcadores tumorais é a endometriose, né? A gente tem alguns marcadores também que se elevam na oncologia ginecológica, nos cânceres de endométrio, e o papel mais importante dos marcadores tumorais é em relação às massas anexiais, os tumores ovarianos. E quais são esses marcadores tumorais que eventualmente a gente usa na ginecologia? Todo mundo já deve ter visto naquela folhinha que tem no HC, uma parte que é selecionada só com uma série de marcadores tumorais que existem, né? E quando aparece uma paciente com um tumor ovariano, normalmente o residente ou assistente pegam, vão lá e preenchem todos aqueles marcadores tumorais. Então, tem CE, alfa-fetoproteína, CA72-4, o 125, 15-3, Z99, beta-HCG, DHL, só o HE4 que realmente a gente, infelizmente, não tem aqui no HC, né? Então, quando alguém fala marcador tumoral, tem que pedir marcador. Doutora Cris, tá com a mão no microfone do telefone. Doutora Cris? Doutora Cris? Oi. Oi, tava com a mão no... A gente não escutou seus últimos 2 slides. O seu telefone caiu da conexão. Acho que o microfone dela tá desligado, hein? Ela tá usando o microfone do celular, Dr. Marcos, tá numa sala muito ampla. Doutora Cris, a gente não te ouve ainda.
para entender sobre os marcadores tumorais, a gente tem que entender um pouquinho sobre as doenças que a gente está pesquisando, investigando, né? Para saber quais os marcadores eventualmente que a gente vai solicitar. No ovário, a gente tem uma série de tumores que podem derivar de diferentes regiões do ovário. Então, a gente tem os tumores derivados das células germinativas, que são tumores raros, que são em torno de 3 a 5% dos tumores ovarianos, os tumores de cordão sexual estroma, que são mais ou menos 5% dos tumores ovarianos, e os tumores epiteliais, que são os carcinosarcomas, os carcinomas. Os carcinomas são 90% de todos os tumores ovarianos. Essa informação é muito importante para a gente identificar qual marcador a gente vai solicitar. Em relação aos tumores de célula germinativa, esse tumor acontece normalmente em pacientes bastante jovens, né? Então, eu nunca vi um tumor de célula germinativa aparecendo em pessoas, por exemplo, com mais de 50 anos, né? Então, realmente é um tumor de pacientes jovens. Os marcadores tumorais relacionados a esse grupo de tumores é o DHL, a alfa-fetoproteína e o beta-HCG. Outro grupo também raro são os tumores de cordão sexual estroma. Esse tipo de tumor, ele acontece nas pacientes que estão na menacme, né? Existem algumas pacientes mais velhas que têm esses tumores, esse tipo de tumor, mas normalmente eles são encontrados nessas pacientes na menacme. O tumor de cordão sexual estroma mais comum, mais frequente que a gente tem, são os tumores de granulosa, que tem como marcador tumoral a inibina, e outros marcadores que a gente encontra nesse tipo de tumor são a produção dos próprios hormônios, seja a testosterona ou todos os hormônios produzidos nessa região. Bom, o mais importante de falar são os carcinomas. Os carcinomas são a grande maioria dos tumores ovarianos e eles acontecem numa faixa etária mais velha, em torno de 60 anos, né? Essa informação também é muito importante. Os carcinomas de alto grau, a gente tem os carcinomas de baixo grau, que aí sim eles acontecem numa faixa etária mais jovem, mas os carcinomas de alto grau, que são os mais frequentes cânceres de ovário, a gente vai encontrar nessa faixa etária. E, como todos sabem, o marcador principal associado aos carcinomas é o CA125, que é o tumor mais usado em ginecologia. Outros tumores expressos nos carcinomas são o HE4, né? Esse marcador talvez nem todos conheçam, né? Mas ele já tem bastante tempo, pelo menos aí uns 10 anos, que ele já vem sendo feito alguns estudos sobre ele, o carcinoma antígeno embrionário e o CA19-9. Em relação aos carcinomas de endométrio, os marcadores que a gente pode utilizar o próprio CA125 e também nesse tipo de tumor a gente pode utilizar o HE4. Em relação à endometriose, que é a doença benigna mais frequente em que a gente tem a utilização de marcadores tumorais, a gente poderia usar o CA125, o CA19-9 e o HE4, né? Já chegou aqui para a gente no ambulatório alguns casos de lesões de ovário que tipicamente na imagem elas eram endometriomas, inclusive com outros focos de endometriose profunda, um quadro bem clássico em relação à imagem, e a paciente tinha um CA125 e um CA19-9 aumentado, né? E o colega encaminhou para cá exatamente porque existia essa elevação do 19-9. Então, essa é uma informação importante que na endometriose a gente pode ter elevação do CA19-9, né? E isso caracterizar, assim, uma doença benigna e não algum carcinoma em si. O HE4, ele é bem interessante a utilização dele nesses casos das pacientes jovens, que existe essa suspeita de endometriose, porque ele é muito pouco expresso. Então, a gente vai ter baixos valores de HE4 associados a elevados valores de CA125 nesse tipo de doença, né? E qual que é a função? Para que a gente utiliza os marcadores tumorais, né? Em que situações a gente poderia utilizar esses marcadores tumorais?
A gente utiliza marcadores tumorais com o objetivo de detecção precoce da doença, ou seja, na verdade, vou mostrar alguns slides para a gente discutir realmente se esse marcador é válido ou não para a detecção das doenças. O que é mais utilizado, principalmente nos tumores ovarianos, é o diagnóstico diferencial de massas anexiais. A gente pode usar os marcadores tumorais também como uma avaliação de prognóstico da doença. E outra informação muito importante, que eu acho que é a mais relevante na função dos marcadores tumorais, é em relação à monitorização de tratamento, resposta e avaliação de recorrência de doença. Então, eu vou comentar mais especificamente, porque são muitos marcadores tumorais, né? Os que a gente mais utiliza, e aqui enfatizar também um pouquinho sobre a HE4, que apesar da gente não ter, é um teste bastante interessante para o conhecimento de vocês. Então, eu vou falar sobre o CA125, o carcinoma antígeno embrionário e o CA199. Né? Então, em relação ao CA125, o CA125 ele é super utilizado em ginecologia, mas ele tem diversos problemas, né? Então, ele se eleva em vários tumores, né, ginecológicos, ele aumenta no câncer de ovário, pode aumentar no câncer de ovário, pode aumentar no câncer de endométrio e pode aumentar em alguns casos de câncer de mama. Em várias situações benignas, então isso traz um problema para avaliação de pacientes na menacme, tá? Então, ele aumenta nos casos de endometriose, pode aumentar em alguns casos na presença de miomas, pacientes com cirrose, tuberculose peritoneal, e doenças inflamatórias pélvicas e pacientes que fazem diálise peritoneal. O CA125, ele é expresso tanto no pericárdio como peritônio, no endométrio, então todos esses lugares, se você tiver algum processo irritativo, inflamatório, a gente pode ter a elevação do CA125. E é muito importante saber também que ele pode estar elevado em algumas situações fisiológicas, em algumas fases do ciclo menstrual, inclusive na gestação, o que traz uma confusão em massas anexiais em gestantes para a gente interpretar esse exame, né? Pacientes com consumo excessivo de cafeína e tabagistas, o CA125 pode estar também diminuído. E outra coisa que também a gente tem que levar em consideração, que 5% das pacientes têm a elevação, não em níveis muito altos, mas a gente não sabe explicar por que existe essa elevação do CA125 sem a paciente não ter nenhuma alteração, nenhuma doença benigna, não está relacionada a nenhum processo fisiológico ou tumor. Então, em ginecologia, em relação à doença mais frequente que a gente utiliza, o CA125, é a endometriose, mas ele não é um exame que deve ser solicitado sempre, deve ser mais priorizado a clínica, porque a sensibilidade, especificidade do marcador do CA125 para endometriose, ela é moderada. Então, talvez ela não traga grandes respostas, a gente teria que frisar mais, então, na clínica da paciente, em vez de utilizar esse marcador. Em relação aos carcinomas, realmente o CA125 é onde ele tem um maior papel, né, que a gente utiliza mais nessa avaliação dos carcinomas ovarianos. E vou falar um pouquinho para vocês, então, em relação àqueles vários aspectos da função dos marcadores tumorais em relação às massas anexiais. Detecção precoce. O que é a detecção precoce? O que é um exame de screening? O exame de screening é algum exame que você faz para detectar algum câncer em pacientes assintomáticos e que esse exame seja barato, factível de fazer na população e que ele seja capaz de identificar esses indivíduos e que esse teste tenha um impacto na sobrevida do paciente, né? Então, algumas informações relevantes são importantes para a gente analisar e saber se esse marcador realmente serve como um método de screening, né? 20% dos cânceres de ovário, eles não expressam o CA125. Então, será que 20% de todos esses tumores que a gente está querendo, se a gente ficar pedindo o CA125, a gente não vai ter resposta. Será que isso é uma ferramenta adequada? Outra informação muito importante, 50% dos carcinomas inicialmente, eles não expressam o marcador.
Então, como que a gente vai utilizar o CA125 como screening se a metade deles não expressa o marcador, né? E a gente vai ter, sim, uma elevação desse marcador nos casos mais avançados, principalmente se você já tem acometimento peritoneal, né? Então, você tem essa expressão maior do marcador. Por que talvez isso... Qual é a explicação disso? A gente sabe que os cânceres de ovário, na verdade, os carcinomas, né, os serosos, eles não são cânceres do ovário, sim carcinomas da tuba, em que existe uma implantação dessas células no ovário, né? Então, aí já tem uma explicação, né? Na verdade, a gente está lidando com tumores que, na verdade, eles já são avançados, eles já saíram do lugar primário onde eles estavam, né? Então, utilizar isso como um screening talvez não seja a forma mais adequada. Existem grandes estudos randomizados, com um grande número de pacientes, que testa realmente a capacidade do CA125 associado à ultrassonografia, por exemplo, em avaliar a redução de mortalidade utilizando essas duas ferramentas, e realmente a gente não encontra uma melhora na sobrevida global dessas pacientes. Existe um algoritmo chamado ROCA, em que é verificado não, o CA125 não como com um cutoff determinado, mas sim para cada paciente. Então, a paciente de alto risco colhe, daqui a 4 meses ela colhe de novo, em 4 meses ela colhe de novo. Então, ela tem um parâmetro do CA125 relacionado a ela mesma, né? Então, esse teste, ele realmente tem uma alta sensibilidade com um valor preditivo negativo bastante alto, né? Mas será que isso é válido para toda a população? Né? Então, isso é muito complicado. Imagina a paciente fazer isso a cada 4 meses. Então, você teria que ter pacientes que realmente têm um risco elevado, um risco superior a 10%, para poder utilizar essa ferramenta e falar, olha, isso aqui talvez tenha algum impacto. Então, essa avaliação por esse algoritmo ROCA talvez tenha algum impacto nas pacientes de altíssimo risco. Isso aqui é só uma outra forma de identificar casos precoces e pode ser promissor, são a identificação de fragmentos livres de DNA no sangue, que mostra uma sensibilidade bastante alta, com uma especificidade ok, né? Então, parece ser promissor identificar esses fragmentos de DNA, talvez como um método de screening no sangue. Existe um trabalho em que até um grupo aqui da faculdade participou, com a identificação, não no sangue, mas sim até na citologia oncótica, que seria outra forma de identificar esses fragmentos de DNA, né? Então, na sequência, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial de massas anexiais, que eu acho que a gente utiliza bastante os marcadores em relação a essa diferenciação e que na prática clínica, em geral, todo mundo usa, né? Então, vários trabalhos existem tentando avaliar os valores de CA125 em relação aos tumores benignos, aos valores do CA125 em relação aos carcinomas do tipo 1 e do tipo 2. Só para lembrar, os carcinomas do tipo 1 são os tumores que são os tumores de baixo grau, né? Então, serosos de baixo grau, os endometrioides, os mucinosos, e os do tipo 2 são os carcinomas, então, serosos de alto grau, né? Então, a gente percebe nitidamente que esse valor vai aumentando conforme essa histologia vai piorando, né? Então, a gente tem essa diferenciação entre esses marcadores. Então, existem vários algoritmos e índices que foram criados com o objetivo realmente de fazer essa diferenciação de massas anexiais. O mais antigo é um da década de 90, que é do Jacobs, em que ele pega uma série de características ultrassonográficas, né, associa o CA125, associa a avaliação do status menopausal e cria o índice de risco de malignidade, tentando com isso, com esse índice, classificar as pacientes de alto e baixo risco de malignidade, né, e
fazer com que as pacientes de alto risco sejam encaminhadas para serviços terciários em que elas possam ter um tratamento oncológico adequado, que a gente sabe, inclusive, que os pacientes que são adequadamente tratados por cirurgiões que são afeitos a esse procedimento, que chegam à citorredução ótima, esse paciente tem um prognóstico melhor. Então, a sensibilidade do índice de risco de malignidade é de 85% e com uma super especificidade, 96%. Mas vários autores questionaram, né, pelo ultrassom ser um exame que é examinador dependente, então isso provavelmente teria algumas falhas, dependendo do serviço em que isso seria utilizado. Então, eles queriam algum parâmetro mais palpável, sem essa interferência realmente da questão da ultrassonografia. Então, associaram o CA125 com o HE4, que é esse marcador relativamente novo, né, criando o algoritmo ROMA, que também leva em conta o status menopausal da paciente, mas obtiveram uma sensibilidade similar com especificidade não tão boa, né. Então, aqui é só para mostrar para vocês como que funciona o índice de risco de malignidade, né, ele multiplica o CA125 pelo status menopausal, por essas características ultrassonográficas, né, e a gente consegue chegar a um valor em que esse valor menor que 200 é um paciente que tem baixo risco para malignidade, maior ou igual a 200, um alto risco, então, podendo ser usado, então, para encaminhamento de pacientes, né. Foi motivo de estudo da minha dissertação de mestrado, testar realmente, então, essas ferramentas, né, o CA125, o HE4, o algoritmo ROMA e o próprio índice de malignidade. E aqui na nossa casuística, a gente obteve valores muito bons da acurácia em relação ao índice de risco de malignidade, né? E a gente observa aqui que a sensibilidade geral foi realmente utilizando o HE4, né? O CA125 tem uma sensibilidade maior na pré-menopausa, provavelmente em função das doenças benignas que a gente tem aqui associado, e na pós-menopausa, então, a utilização da HE4 ganha um pouquinho em sensibilidade também. Mais recentemente, começaram a associar algumas outras moléculas para avaliar essa sensibilidade de fazer o diagnóstico diferencial das massas ovarianas. Então, a gente pode ver aqui, foi criado esse algoritmo OVA1, né, que testa uma série de substâncias com uma sensibilidade super boa, mas especificidade super baixa. Isso é um problema, porque você acaba tendo uma série de pacientes com um diagnóstico positivo, né, talvez sendo submetidas a algum procedimento invasivo, e a gente não tem uma especificidade muito baixa em relação a esse exame. Mais recentemente fizeram outro algoritmo, então trocando aqui a beta-microglobulina pelo HE4, obtendo uma melhora um pouquinho maior aqui da especificidade do teste. Existem outras ferramentas para se utilizar no diagnóstico diferencial, que utiliza marcador tumoral, né, que é o grupo da IOTA, que estuda muito as avaliações ultrassonográficas, né, de massas ovarianas eles estudam esse diagnóstico diferencial de massas humanas, e eles criaram um algoritmo chamado ADNEX, que inclusive existe alguns apps que você coloca uma série de informações e ele consegue te dar uma probabilidade de cada tipo de tumor e até do estadiamento dele. Então, ele te diz qual o risco de ser um tumor borderline, qual o risco desse tumor ser um tumor metastático, de ser um tumor avançado, de ser um tumor primário, né? Então, é interessante também a utilização dessa ferramenta no diagnóstico diferencial de massas anexiais. Bom, em relação à avaliação prognóstica e a monitorização do tratamento, alguns estudos já mostraram, isso aqui parece até meio óbvio, né, que se o CA125 cai abaixo de 35, que é o valor de cutoff utilizado, você teria uma melhora na sobrevida global e livre de pacientes tratados com carcinoma seroso de alto grau, né? E se você tem uma queda desse marcador
maior que 50% em relação aos valores iniciais, após o segundo ciclo, você também teria, então, essa melhora da sobrevida global e de doença, sendo um parâmetro, então, para a gente identificar quais os pacientes que estariam evoluindo melhor em relação ao tratamento. Bom, falar um pouquinho sobre o 19,9. O 19,9, ele é um marcador, na verdade, muito utilizado para os cânceres de pâncreas. Ele é bem identificado no estudo e condução de tumores de pâncreas, né? Assim como o CA125, ele é expresso em outros tipos de tumores, nos tumores de vesícula biliar, nos tumores de estômago, nos tumores do trato gastrointestinal e nos tumores do trato genital. Então, qualquer processo inflamatório que você tenha em algum desses órgãos, você também pode ter elevação do CA19. E isso importa muito na avaliação, quando você tem um resultado positivo para isso, né? A gente teve um caso aqui em que um clínico solicitou o kit marcadores tumorais e essa paciente veio com o CA199 aumentado. Essa paciente foi rastreada de cabo a rabo, foi feito tomografia, ressonância, PET-CT, tudo, e não se achou absolutamente nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando pede um marcador tumoral, para ver o que a gente está buscando, né? Então, a paciente era uma paciente assintomática, que não tinha absolutamente nada, e como o clínico solicitou uma série de marcadores, achando que isso seria um método adequado para fazer o screening. E não é, trouxe consequências para a paciente, que chegou a ser submetida até a uma laparoscopia diagnóstica, né? Em relação ao CA199 e endometriose, como eu tinha falado anteriormente, ele pode eventualmente subir nesses casos de endometriose, principalmente de endometriomas, tá? E como a sensibilidade é moderada, ele não se presta para fazer algum diagnóstico diferencial nessa doença. Em relação aos tumores ovarianos, a gente observa que a sensibilidade e especificidade do método, tirando alguns estudos aqui, em geral, ela é muito baixa, muito ruim. Então, também é um marcador que não tem muito papel na questão da detecção precoce. Em relação ao CEA, o CEA ele aparece em diversas partes do corpo, principalmente no trato gastrointestinal, ele é produzido normalmente no trato gastrointestinal, e ele é da família das superimunoglobulinas, tá? De células de adesão. Então, ele tem um papel na gravidez, ele é produzido na gravidez, tem um papel na imunidade, na adesão celular, na neovascularização e na carcinogênese. É um marcador tumoral que a gente utiliza bastante em diversos tumores do trato gastrointestinal, então, do cólon, do estômago, até do pâncreas. Ele pode estar elevado também nos tumores renais, nos tumores de pulmão e, inclusive, nos tumores de mama, tá? Um cuidado que a gente tem que tomar para a interpretação desse marcador é que nos casos de hipotireoidismo ele pode estar elevado e até quando a gente checa aqui no HC, quando a gente vê os resultados do CEA, a gente tem valores diferentes, inclusive, para pacientes tabagistas e pacientes não tabagistas. Então, é outra informação que a gente tem que levar em conta quando avalia esse tipo de marcador. Então, foi feito um estudo mostrando qual a possibilidade de você ter valores aumentados, né, em diversas doenças benignas, em tumores, que são coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente faz a interpretação desses exames, né, e que a gente pode ter realmente. Olha aqui, ó, diabetes tipo 2, a gente pode ter uma elevação realmente desse marcador e a gente pode estar fazendo um erro diagnóstico quando a gente faz essa avaliação. Né? Então, só para mostrar que em várias doenças benignas a gente também tem essa alteração. Em relação à detecção precoce, a sensibilidade e especificidade é muito baixa. Então, a gente tem esse problema que realmente ele é expresso em diversas doenças benignas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse tipo de avaliação. Em relação ao HE4, que talvez alguns não conheçam, o HE4 é uma proteína do epidídimo humano, né, que ela é expressa em alguns outros lugares. Ela é expressa nos pulmões, no trato genital e em pacientes que têm insuficiência renal, a gente também pode encontrar
o aumento do HE4. Então, nesses casos, o HE4 não deve ser utilizado, tá? Como eu tinha falado anteriormente para vocês, que foi até uma das questões que a gente conseguiu obter essa informação nessa dissertação de mestrado, foi que realmente, nos casos em que a gente tinha endometriomas, né, o HE4 realmente ele expressa muito pouco. Isso seria uma boa ferramenta para a gente utilizar na diferenciação dessas pacientes, principalmente na menacme, né, em que, em geral, a gente tem o CA125 mais alto, não sabe se isso é um tumor maligno ou se é um caso de endometriose, né. O HE4 mostra alguns trabalhos promissores em relação a isso, né? Então, a gente vê que da histologia dos carcinomas, a gente tem uma acurácia bastante elevada, né? Com uma especificidade muito boa, né? Então, isso é uma meta-análise recente que a gente tem em relação ao diagnóstico diferencial, e talvez a gente consiga implementar esse marcador no futuro para ajudar a gente em várias informações em relação aos tumores ovarianos e os tumores endometriais. Como diagnóstico diferencial, então, como eu já tinha comentado com vocês antes, em relação ao CA125, a gente tem o ROMA, que é um algoritmo, né, que utiliza tanto HE4 como o CA125, e o OVERA, que eu também já comentei anteriormente, que pega uma série de substâncias e a gente consegue ter avaliação de risco desse diagnóstico diferencial de massas anexiais, né? O HE4, ele também é promissor na monitorização do tratamento e avaliação de resposta ao tratamento, né? Então, a gente vê aqui que a gente realmente tem um impacto na sobrevida global e livre de doença nas pacientes que foram submetidas à quimioterapia, né? Aqui a gente conta, então, pela queda do terceiro ciclo. Então, a gente tem tanto uma melhora na sobrevida global, como livre de doença, utilizando esse marcador para determinar isso. Em relação ao câncer de endométrio, a gente também tem revisões sistemáticas, já recente, super recente, né, de 2021, que mostra como um marcador promissor nessa avaliação, tanto do prognóstico da doença e avaliação de sobrevida dessas pacientes. E não só isso, ele tem também vários estudos já feitos mostrando que ele pode ser uma informação importante para avaliar a infiltração miometrial, e uma das questões que a gente mais se questiona em relação ao câncer de endométrio, que é a avaliação da metástase linfonodal, né? Então, a gente tem muitos estudos, isso também já foi motivo da minha tese de doutorado, nessa avaliação do risco de metástase linfonodal, e aqui a gente também poderia, então, usar o HE4 na predição desse acometimento linfonodal, tá? Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre os outros marcadores que sobraram, a gente não comentou, e que várias pessoas pedem, né, naquele kit HC do marcador tumoral. O 72.4, ele é um marcador relacionado aos tumores gástricos, né? Quando você vai na literatura, escreve lá 72 no PubMed, 72.4 e ovarian cancer, né? Você encontra pouquíssimos trabalhos, tem 3 trabalhos, né? E os próprios médicos que estão acostumados e tratam de tumor gástrico, eles usam muito pouco o 72.4 como um marcador para o câncer de estômago. Então, o 72.4 é um marcador que realmente ele não deve entrar no escopo das nossas solicitações, né, de marcadores tumorais, porque não tem realmente papel nenhum nessa avaliação dos tumores ginecológicos. Então, aqui um pouquinho sobre o alfa-fetoproteína, beta-HCG, o DHL, que são tumores, marcadores tumorais produzidos nos tumores de células germinativas. Aqui a gente tem uma lista dos carcinomas de células germinativas, dos tumores de células germinativas que expressam a alfa-fetoproteína, né? O mais importante aqui são os teratomas maturos. Do beta-HCG a gente pode ter elevação nos coriocarcinomas, que é o mais importante, nos carcinomas embrionários, nos poliembriomas e em menor quantidade nos digerminomas. O marcador dos digerminomas normalmente utilizado é o DHL.
uma informação que a gente deve relembrar novamente, que esse grupo de marcadores, esse tipo de tumor, as células germinativas, ele acontece em pacientes jovens, então não faz sentido nenhum a gente pedir numa paciente de 60 anos esse tipo de marcador, porque a gente só vai estar gastando dinheiro e não vai ter nenhuma informação em relação a isso. Os tumores de granulosa, lembrar que eles acontecem normalmente na menacme e normalmente você vai ter algum outro sintoma relacionado à produção hormonal. Então, por exemplo, pacientes que têm sangramento pós-menopausal, né, e acabam tendo uma tumoração ovariana, essas são pacientes candidatas a se pensar num tumor de granulosa, por exemplo. O marcador mais associado à inibina. Aqui no HC a gente praticamente não consegue, porque eles têm que juntar um tanto de testes para conseguir fazer, né? Então, a maioria das vezes ele fica indisponível, até fora, às vezes também é difícil obter esse marcador. Então, aqui eu trouxe para vocês um levantamento que eu fiz num laboratório importante aqui de São Paulo, tá? Para vocês terem noção do impacto de fazer aquele XXXX em todos os exames dos marcadores tumorais que tem na folhinha, né? Então, vocês veem que a somatória de pedir todos esses exames que tem lá, isso é logicamente num laboratório particular, mas é um impacto muito grande, não só se ele fosse solicitado no SUS, né, são os nossos impostos que a gente está pagando, como na rede particular, como nos convênios, isso onera muito os convênios, né? Então, a gente tem que saber por que a gente está pedindo cada marcador e por que a gente vai ter, qual a informação que a gente vai ter obtido para isso. Eu sempre falo isso para os internos, para os residentes, que a gente acaba gastando muito dinheiro, pedindo um monte de exame que a gente não sabe para que serve, e se vier um valor alterado, como aquele caso da paciente do 19/9, a gente acaba colocando esse paciente para fazer um monte de outros exames, onerando mais ainda e sem obter nenhuma informação, tá? Então, isso eu queria que vocês guardassem essa informação, que é importante para sempre pensar em todos os exames que a gente solicita, né? E cada exame que ele pode ter interferência de outras doenças, que ele pode ter interferência de outras situações fisiológicas, então isso é muito importante a gente analisar em cada pedido. Então, aqui, mais uma vez, eu coloco que nessas pacientes que já são mais velhas, que chegam com massas anexiais complexas e que a gente quer fazer o diagnóstico diferencial, não solicitar os marcadores relacionados aos tumores de células germinativas, né, que são um gasto desnecessário e que a gente não vai trazer nenhuma informação a mais com isso. Então, nos carcinomas, quando a gente tem esse tipo de paciente, né, que são as mais velhas com massas anexiais, o que a gente deveria pedir, né? Então, realmente, só o CA125, né? HI4, ele poderia ajudar a gente em algumas informações de diagnóstico diferencial, mas ele é muito pouco disponível. Que eu saiba, existe um laboratório só em São Paulo que faz, tá? E ele normalmente dá a resposta na forma do algoritmo Roma, né? Então, ele associa o CA125 e HI4. Uma coisa interessante, se vocês olharem aqui, o HI4, ele é mais barato do que o próprio CA125, e talvez possa trazer até mais informações. Só que esse valor é o valor já com Roma, ou seja, ele não é cobrado o CA125, ele já dá a resposta como Roma aqui, né? Ele dá o valor dos dois em separado, mas dá a resposta como Roma, então aqui realmente ele poderia ser usado e se poupar aqui um pouco em relação à solicitação dos exames. E o CEA e o 19/9, que são outros marcadores que a gente tem para carcinomas, a gente deveria utilizá-los quando a gente tem suspeita de algum tumor mucinoso, né? Então, os tumores mucinosos de ovário normalmente são tumores maiores, ou mesmo em tumores que são bilaterais, pensando em tumores metastáticos do trato gastrointestinal. Então, nessas situações, a gente poderia, então, pedir esses outros dois marcadores com o objetivo de fazer esse diagnóstico diferencial, mas sabendo que a sensibilidade e especificidade disso seria baixa. Então, realmente, se eu fosse escolher um exame só para se fazer como marcador tumoral na avaliação de massas anexiais, eu escolheria o CA125, né, que é o que realmente poderia trazer alguma informação disponível, né, porque a HI4 a gente não tem disponível, mas que poderia realmente trazer
alguma informação em relação ao segmento dessas pacientes depois, né, e avaliação de resposta ao tratamento. Como o método de screening não é válido, né, e ele pode eventualmente ajudar a gente, principalmente quando é colocado em algoritmos, né, como o Adnex, para a gente fazer esse diagnóstico de massas anexiais, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, fico à disposição se tiverem algum questionamento, alguma coisa. Parabéns, Cris, muito boa apresentação, fez uma análise crítica, com muito bom senso, colocando realmente pontos importantes e, sobretudo, o que não pedir. Eu acho que isso é extremamente importante.